Isso aí, pessoal. Vamos para mais uma aula aqui na Maxi Traders. Antes de mais nada, aí deixe seu like aí, clique no sininho e divulgue aí nossas redes para todo mundo. Valeu? Vamos falar um pouquinho de valuation, pessoal. Vamos falar um pouquinho de valuation, como é que eu seleciono as empresas, o que eu olho para fazer as operações lá do curso de Buy and Hold avançado. Vamos abordar aqui algumas coisas, né? Esse não é um vídeo muito longo. Eu montei aqui uma comparação entre CEMIG e Taesa e vamos falar um pouquinho assim sobre o VAC, ou VAC, ou como vocês queiram pronunciar, que ele é um indicador e ele não é um indicador de valuation, tá? Então vamos pegar aqui, deixa eu pegar a caneta. Veja bem, vamos começar aqui por esse lado aqui, só para a gente deixar claro o que é esse VAC, né? O VAC eu coloquei aqui, VAC substituído, não existe um indicador de valuation que substitua o VAC. Então, você pode ver que nas plataformas, tipo Investidor 10, não tem esse dado lá para a gente, tá? Esse é um dado que a gente até vai ver um pouco do cálculo dele aqui, mas ele geralmente está em ambiente fechado, nas casas de análises, né? Recomendações e tudo mais, mas com alguns dados não tão fáceis também de achar, você consegue fazer esse cálculo, tá? Vamos lá. Pois indicadores de valuation serve para comparar empresas, enquanto o VAC é utilizado para descontar fluxos de caixas em avaliações. Principais indicadores de valuation, né? Aí a gente tem o PL, o PVP, o EV/EBITDA, o EV/EBIT e o preço de vendas aqui, valor de mercado dividido pela receita líquida, né? O valor da firma dividido pelo EBIT, o valor da firma dividido pelo EBITDA anual, o PVP, valor de mercado dividido pelo patrimônio líquido, né? Então, alguns indicadores de valuation, né? Então tá aqui, ó. Esses múltiplos são indicadores relativos baseados em quanto o mercado está pagando por determinado resultado da empresa. Eles ajudam em comparações rápidas, mas não substituem o papel da taxa de desconto, o VAC, nos modelos de valuation por fluxo de caixa descontado. Tá? Alternativas ao VAC como taxa de desconto seria o custo do capital próprio, quando avalia apenas o patrimônio dos acionistas, custo da dívida líquida de impostos, né, focado apenas na dívida, e a taxa mínima de atratividade, definida pelo investidor, não ligada ao perfil de capital da empresa. Retornos históricos de mercado, por exemplo, aplicar o retorno médio anual do Ibovespa ou do S&P 500, menos recomendado para avaliação detalhada, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. O resumo final, né? Temos um resumo final aqui. VAC é uma taxa de desconto, não um indicador de valuation. O indicador como PL ou EV/EBITDA ajudam a comparar empresas, não a descontar fluxos futuros. Em modelos de DCF, né, para descontar o fluxo, as principais opções são VAC, QE, KD ou uma TMA, definida pelo investidor. Aí, beleza. Vamos para o próximo slidezinho. Por que o VAC é importante? É a taxa mínima de retorno exigida sobre investimentos da empresa. Serve como referência para decisões de investimentos, avaliação de projetos e cálculo do valor da empresa. Se a rentabilidade dos projetos for maior que o VAC, a empresa gera valor para seus sócios. Caso contrário, destrói valor. Então, ele está dizendo assim, se o ROI for mais alto, né? Geralmente a gente compara o ROI com o VAC, né? O ROI tem que ser mais alto. O ROI sendo mais alto, essa empresa está gerando valor para os sócios, tá? Como calcular o VAC? O VAC é uma média ponderada entre o custo das dívidas, juros pagos em empréstimos e financiamentos, bem como debêntures descontado o efeito do imposto de renda,
e o custo de capital próprio é o retorno desejado pelos acionistas e investidores. Tá? Ele é uma média ponderada. Aqui a gente tem a fórmula, né? O valor das dívidas, né? Valor do patrimônio líquido, custo da dívida, custo do capital próprio e o IR, a alíquota de imposto de renda sobre o lucro. Tá? Você tendo esses dados, você aplica essa fórmula aqui. Então aqui tem um exemplo prático simplificado, né? Então tem alguns dados fictícios aqui, dívida de 300 milhões, patrimônio líquido de 700 milhões, custo da dívida 10% ao ano, custo do capital próprio 14% ao ano, imposto de renda de 34%. Então você pega o cálculo, os 10%, tal, chegou em 14, dividiu, né? Multiplicou. Aí você vai chegar num VAC de 11,78, tá? Então o seu ROI tem que ser maior do que esse valor, tá? Como usar o VAC na análise de empresas? Então vamos lá. Vou trazer aqui. Compare o VAC com o ROI, retorno sobre patrimônio. O ROI a gente tem nessas plataformas, tá? O ROIC também, ou ROIC, retorno sobre o capital investido. Opa. No valuation, fluxo de caixa descontado, o VAC é a taxa para trazer os fluxos de caixa futuros a valor presente. Empresas sólidas e estáveis têm VAC mais baixo, pois conseguem captar recursos mais baratos. Influências típicas no VAC: taxa de juros do mercado, Selic, CDI, risco país e risco setor, estrutura de capital, mais dívida barateia até certo ponto, mais capital próprio encarece. Classificação de crédito e histórico de rentabilidade da empresa. Tá? Então, resumindo, o VAC é a régua que diz se o negócio está de fato criando riqueza. Usar o VAC em conjunto com o ROI ou no valuation ajuda o investidor e gestor a tomar decisões quantitativas sólidas. Então, quando eu vou operar uma empresa, eu olho os fundamentos dela. Eu quero que tenha bons fundamentos porque eu posso entrar comprando uma empresa a um preço que está atrativo, de repente num ciclo que está virando, um ciclo que começa a virar um ciclo de baixa muito forte, um pânico, e eu quero entrar numa empresa e correr o mínimo de risco possível. Então, se for para eu entrar num ciclo errado, ou um momento que vire de repente, aconteça alguma coisa, alguma guerra, então eu quero estar numa empresa boa. Então, todas as operações que eu faço, tudo que eu mostro no canal em relação à segurança, em relação ao curso de buy and hold avançado, são com essas premissas. Premissas em que eu vou entrar em bons negócios. Premissa de que eu vou fazer meu swing trade junto com as minhas opções, eu vou ter minha lucratividade, eu vou conseguir atingir os meus objetivos dentro daquela empresa, tá? Sendo num swing trade de curto prazo, até uma posição de buy and hold de longo prazo, tá? Então, para finalizar, vamos trazer aqui uma comparação aqui de, por exemplo, CEMIG e Taesa. Por que eu peguei essas empresas? Porque, por exemplo, eu estou posicionado em CEMIG, tanto em opções quanto em swing trade, né? E amanhã mesmo, é terça-feira, dia 22, hoje é dia 21, segunda-feira feriado à noite, né? 21/4. Então, amanhã mesmo eu quero entrar em posições aí, talvez de CEMIG, talvez eu me alavanque mais um pouco, talvez eu entre bastante em opções. Vamos ver como é que vai estar o mercado amanhã e quais oportunidades vão aparecer. Então, eu estou no caso de CEMIG, eu trouxe esse gancho do valuation, né? E já trouxe Taesa para comparar, por exemplo, né? Então, vamos lá. Ó, comparativo entre Taesa e CEMIG, né? Indicadores fundamentais, análise profunda buy and hold. Então eu tenho aqui a margem EBITDA, tenho aqui 77
de Taesa, CEMIG 28. Ó, pessoal, quando vocês quiserem saber melhor o que cada indicador faz, né, indica, né? Vem aqui pode ser no Investidor 10, vem aqui na lupinha aqui, ó. E, por exemplo, você pega uma empresa e você vê aqui, ó, tem todos os marcadores. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, margem EBITDA, onde eu coloquei aqui escrito, né? Onde eu coloquei escrito aqui, ó. Vamos pegar margem EBITDA. Vamos ver o que significa, aonde que você vai encontrar aqui, como é que está de Taesa e como é que está de CEMIG. Vamos lá. Então, margem EBITDA. Vamos achar aqui, ó. Aí você procura aqui, ó. Margem EBIT, margem EBITDA. Pronto, tá aqui, ó. 76,66. Você passou o mouse aqui, ó. Já vem escrito o que é. Mede a produtividade e serve como comparação de lucratividade operacional entre empresas do mesmo segmento. É um indicador da margem desconsiderando depreciação e amortização. Tá? Cálculo EBITDA dividido pela receita líquida. Aí você pode clicar aqui, ó, e ver a média do setor, ó, 35%, e o valor atual da empresa, 77%, tá? E a média da empresa, 84%. Então você vê que está a média acima da média, abaixo da média da empresa, mas acima da média do setor. Você pode colocar em gráfico de barras, né? Ver todo o histórico da margem EBITDA, e assim você pode se aprofundar nos indicadores, tá? Vamos prosseguir aqui. Então eu tenho 77 aqui contra 28 de CEMIG. Eu tenho uma margem líquida, vamos passar rápido para não ficar muito longo. Margem líquida aqui, 45 contra 17 de margem líquida, né? Um payout de 58 contra 77 da CEMIG. Um PL de 7 contra 4 da CEMIG, né? Um PL mais alto aqui em Taesa. Valor de mercado, 11 bi contra 13 bi. O lucro por ação, 4,92 contra 2,49. Valor por ação, 20,14 contra 9,57. Então tudo você encontra aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, VPA, valor por ação, valor patrimonial por ação. VPA, aí vem aqui, vem aqui, ó, em VPA, coloca aqui, ó, valor patrimonial por ação, representa quanto vale uma ação da empresa em relação a todo o seu patrimônio. E aqui tem o cálculo. Então, qual é o cálculo? Patrimônio líquido dividido pelo número de ações em circulação. Vamos ver como é que está aqui os comparadores, né? Valor atual 20,14 e a média da empresa 19, né? Está com valor mais alto. E a média do setor é 15. Então, assim você vai fazendo as tuas análises para você poder operar as tuas ações, tá? Dividend yield, 8 contra 13. O EV/EBITDA, 7 contra 2. EV/EBIT, 7 contra 2, né? Dívida líquida. A dívida líquida, você vê que Taesa tem uma dívida líquida muito maior, né? 0,89 aqui de CEMIG. Dívida líquida, EBIT, 3,16,101. Liquidez corrente, né? Liquidez corrente tem aqui, ó, 1,23, 0,83. Aí você vem aqui, ó, liquidez corrente. Mede a capacidade de uma empresa de pagar suas dívidas correntes, a vencer em 1 ano ou menos, usando apenas seus ativos correntes disponíveis em 1 ano ou menos. Indica se há recursos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo, tá? E aqui tem a média também, valor atual e média do setor, né? 1,97 é a média da empresa, ela está com um valor um pouco mais baixo aqui, tá? Então você vai pegando e vai estudando, né? Vamos pegar o VAC agora. Chegamos aqui, né? Crescimento de receitas, né? Então a gente tem o VAC, que não tem lá nos sites, mas eu peguei aqui um VAC estimado, uns cálculos estimados. Então eu tenho um VAC de 7 contra um VAC de 16. Tá?
E se a gente for pegar o ROI, vamos pegar lá o ROI aqui. Então eu tenho 24 para 7, está bem mais alto, né, o DataEsa. E tenho um de 26 para 16, que também está mais alto, mas não tão quanto o DataEsa. As duas empresas geram valor, geram muito lucro, né? E o ROIC também. 19 aqui para 16, 16 para 7 aqui, tá? Agora vamos pegar e ver a análise. Um comparativo aqui, né? Deixa eu trazer mais aqui para o meio. Deixa eu dar uma mudada aqui. Vamos trazer mais aqui para o meio para eu olhar mais para o meio aqui. Então vamos lá. Análise para investimento de longo prazo. Eficiência operacional. Taesa se destaca em margens operacionais e estabilidade, ideal para fluxo de caixa previsível e menor risco operacional no longo prazo. Distribuição de resultados. CEMIG entrega payout e dividend yield elevados, chamando a atenção de investidores de renda, mas pode limitar reinvestimento e crescimento. Crescimento e risco. O alto crescimento das receitas da CEMIG o alto crescimento das receitas da CEMIG traz riscos elevados, traz riscos e elevados custos de capital, exigindo acompanhamento atento do cenário setorial macroeconômico. Multiplicadores. O mercado paga mais caro pela previsibilidade e qualidade da Taesa, enquanto atribui desconto à CEMIG pelo risco e volatilidade maiores, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos ver como é que tá aqui o PL, ó, um PL não, é o PVP, não tem aqui? Ó, esqueci de colocar o PVP. Então, se a gente pegar o PVP aqui, ó, eu tenho um PVP de 171 em Taesa e de CEMIG, a gente vai ter um PVP de 108. Bom, os dois estão aí levemente acima de 1, né? Nada muito discrepante. Saúde financeira. Taesa, mesmo com maior alavancagem, apresenta liquidez corrente mais confortável. Você vê que ainda tem mais alavanca, tem mais dívida, né? CEMIG, menos alavancada, ainda precisa gerir com atenção a caixa e financiamento de futuras expansões. Recomendações buy and hold avançado. Diversificação inteligente, manter ambas pode estabilizar sua carteira. Taesa fornece previsibilidade e resistência a crises. CEMIG, potencial de upside e alta renda. Reinvista dividendos estrategicamente, aproveite o yield elevado para reinvestimento automático, acelerando o efeito bola de neve dos juros compostos. Filtro de crescimento, utilize múltiplos EV/EBITDA e EV/EBIT aliados a ROIC e crescimento de receitas para ajustar posições segundo fundamentos do ciclo de setor. Rebalanceamento periódico, revise sua carteira anualmente ou sempre que houver eventos regulatórios ou macroeconômicos relevantes, mantendo flexibilidade e atentos a oportunidades. Gestão de risco, gestão de riscos, atividade. Você mantenha caixa ou ativos líquidos precisava consertar aqui. Líquidos para aproveitar oportunidades ou lidar com ajustes setoriais bruscos, quer dizer, mantenha caixa ou ativos líquidos para aproveitar oportunidades de lidar com ajustes setoriais bruscos. É o que eu falo, de um pânico, alguma coisa assim, você tem que sempre estar preparado para as oportunidades. Tá? Tem algumas fontes aqui e aqui embaixo eu vou deixar esse link desses relatórios aqui e aqui embaixo tem as nossas redes, tá? Você pode clicar e ir direto para as nossas redes ou ajudar a divulgar. Fechou, pessoal? Acho que é isso. Vídeo rápido aí, 19 minutos, falando um pouquinho de análise fundamentalista e aplicado aí ao buy and hold avançado, tá? Vou deixar todos os links aí para vocês. Beleza? Mais uma vez lembrando,
clique aí no like ou dislike, deixe o joinha ou não, ative o sininho e nos ajude a divulgar o canal. Valeu? Até a próxima aí.